Richarlison Pombo pode ser o próximo reforço do Flamengo. Em menos de 5 minutos, vou te dar todos os detalhes dessa possível negociação. Vou te falar sobre a vontade do jogador. Quero comentar também sobre a situação do Felipe Luiz ter falado sobre o Marcos Leonardo, que era um dos possíveis alvos para o time do Flamengo também. E vou falar qual estratégia que o Flamengo vai usar para acertar essa contratação. Então, tudo isso em menos de 5 minutos. Mas antes, vou te convidar para você se inscrever no nosso canal. No dia 8 agora, vai fazer um mês que a gente criou esse canal e a gente já tem mais de 200 inscritos com meta de chegar em 300. Então, cada inscrição ajuda demais no nosso projeto, a gente ter continuidade nesse projeto e diariamente eu vou fazer vídeos sobre futebol europeu, sobre futebol brasileiro, sobre como os jogadores brasileiros estão atuando na Europa. Ontem eu gravei um vídeo falando sobre a situação do Ryan, a atuação, grande atuação dele no seu primeiro jogo como titular, jogando pelo Bournemouth na Premier League. Enfim, todo esse tipo de conteúdo você vai ter no nosso canal e eu vou te convidar para você se inscrever, beleza? Se curtir, deixa o like, fechou? Sem enrolação, bora pro vídeo. Quero começar falando sobre a declaração que o Felipe Luiz deu sobre Marcos Leonardo. Marcos Leonardo era um dos principais alvos do Flamengo para essa janela de transferência, só que ele mesmo descartou essa contratação. Ele falou que as características do Marcos Leonardo ela não se encaixa exatamente como ele quer pro centroavante, né, para concorrer ali com o Pedro para a posição de 9 titular. Eu acho que o Marcos Leonardo ele não tem uma característica tão diferente do Caio Jorge, né? Embora o Marcos Leonardo seja mais atacante de área, ele ainda tem a questão do ataque ao espaço, que ele ataca muito bem, ele é muito móvel jogando ali no ataque. Quem se lembra do Mundial de Clubes, ele foi super bem jogando pelo Al Hilal e depois foi eliminado pelo Fluminense. Então eu não descartaria, né? Eu descartaria só se fosse um negócio bem difícil de acontecer. Mas como o Flamengo teve essa declaração do BAP sobre faturamento de 2 bilhões, de ter 1 bilhão para gastar em contratação, todo time vai vender muito caro pro Flamengo. Então a situação do Flamengo, se não vier com muita grana para qualquer jogador, não importa qual jogador seja, a situação vai ser bem difícil de acontecer, porque ou bota muito dinheiro ou não acontece, né? E o Felipe Luiz deu essa declaração, quero saber se você concorda com ele, de que o Marcos Leonardo não interessa. Na minha opinião, o Marcos Leonardo seria até mais interessante por conta da idade, por conta da mobilidade dele, tá fazendo bastante gol, histórico de lesões, que ele tem bem menos do que o próprio Richarlison. Então eu acho que o Felipe Luiz pode ter, inclusive, se equivocado, né? Porque o Flamengo, ele tá precisando de um atacante que tem essa mobilidade que o Pedro não tem. E eu não acho que o Marcos Leonardo seja um jogador que não seja móvel. Eu acho as características dele bem parecidas com a do Caio Jorge, né? Mas do ponto positivo do Richarlison, que me agrada é a questão da estatura dele. Ele tem cabeceio, ele tem estatura, ele tem velocidade, então agregaria bastante ali pro time do Flamengo, numa pressão alta. A pressão alta do Pedro, por exemplo, ela é muito inferior à dos demais jogadores, então um jogador ali como o Richarlison, ou até como o próprio Gabriel Jesus, né, mas quem tá sendo especulado de fato é o Richarlison, então faria bastante sentido pro time do Flamengo. A única coisa que eu colocaria como asterisco nessa contratação é se for um valor muito alto. Pagar mais de 30 milhões de euros para um jogador de 28, 29 anos, para quem não tá acompanhando a Premier League, vez ou outra o Richarlison tá lesionado. Tem sido bem comum nas últimas temporadas, o Richarlison ele tá com lesão, tá no departamento médico, ou então tá em uma fase, ele vive de momentinhos, né? Às vezes ele tem um momento, um jogo específico que faz 2 gols, aí passa um tempão em branco, aí ele volta, faz um golaço, teve um golaço que ele fez ali quase do meio campo, encobrindo o goleiro. Então ele é esse tipo de jogador, né, que vive de momentinhos. Embora eu tenha certeza que ele, se ele vier pro Brasil, ele vai jogar demais. Mas é o que eu falei, o asterisco que eu deixo é pagar caro por um jogador que vive lesionado, né? O Richarlison, assim como o Gabriel Jesus, não consegue sair do departamento médico. Inclusive ele tá machucado nesse exato momento, que é uma coisa que eu acho que vai acabar não concretizando a transferência dele de imediato pro Flamengo, mas ele já deu declaração pro staff dele falando que tem total interesse em abraçar o projeto do Flamengo caso ele decida retornar pro Brasil. Na minha concepção, acho que nessa janela de transferência pode ser que ele não venha, principalmente por conta de estar visando a Copa do Mundo, né, de focar na Copa do Mundo e não fazer uma mudança tão drástica, né, na carreira dele. Então, continuando com foco em Copa do Mundo, talvez seja até melhor ele continuar realmente no Tottenham, né? E a estratégia que o Flamengo deve utilizar na contratação do Richarlison é acionar os jogadores do elenco. Lucas Paquetá, Danilo e Jorginho foram citados nominalmente pelo próprio UOL, que deu essa informação. Citou nominalmente esses jogadores, porque eles vão fazer o contato com o Richarlison para mostrar, né, o projeto, tentar convencer ele a vir. O próprio Lucas Paquetá ter vindo pro Brasil no auge da carreira, de certa forma, é um recado bem interessante que passa para os jogadores europeus, né, brasileiros que jogam na Europa, de vir sem ser para se aposentar, né, de vir antes com bala na agulha ainda, para poder fazer umas 4, 5 temporadas em altíssimo nível, né, que é o que eu acho que o Paquetá vai fazer pelos próximos anos no Flamengo, e é o que eu acho que o Richarlison também faria se ele viesse pro Flamengo com esses seus 28, 29 anos.
Ainda tem muito futebol para acrescentar. Ele entregou em todos os times que ele jogou na Inglaterra. Ele começou ali no Wolverhampton, se eu não me engano. Depois foi pro Everton. E depois conseguiu a transferência pro Big Six, né? Que foi pro Tottenham. Então eu acho que faz muito sentido ele vir jogar no Brasil. Então não me oponho a essa contratação, né? Acho que faz muito sentido, mas é aquilo que eu falei. Se o Flamengo conseguir achar bons valores pelo Richarlison, aí vai fazer total sentido a contratação dele, porque essas características de centroavante que o Richarlison tem é exatamente o que o Flamengo precisa, né? De atacar espaço, de velocidade, de altura. Para mim, ele é um atacante bem completo. Não a nível de seleção brasileira, mas a nível de futebol brasileiro, ele com certeza vai sobrar. Deixe sua opinião, caso tenha gostado, deixa o like aí no nosso vídeo e tamo junto, beleza? Valeu!